Proposta de alteração do regimento interno. Apresentação dos artigos atuais do regimento interno versus a proposta de alteração apresentada pelos blocos. Condomínio Maria Estela. Mister ressaltar que, após a implantação do regimento interno, deverão os proprietários de unidades autônomas, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante e ou visitantes, fazer cumpri-lo sob pena de incorrer o infrator nas penalidades instituídas. Proposta de alteração. Mister ressaltar que, após a implantação do regimento interno, deverão os proprietários de unidades autônomas, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante e ou visitantes, fazer cumpri-lo sob pena de incorrer o infrator nas penalidades instituídas. É defeso ao síndico do bloco a arrecadação com aplicação de multas, sendo a aplicação e arrecadação pecuniária atribuída à administração, em boleto separado dos custos ordinários definidos em assembleia para o ano em exercício, a taxa de condomínio. Outra proposta de alteração, que as multas fossem divididas em 50% condomínio geral e os outros 50% bloco do infrator, ou 40% condomínio geral e o restante entre os 50 blocos. A distribuição dessas multas seria feita de forma anual no início do exercício posterior às multas. Terceira proposta de alteração. Concorda com as multas atuais do regimento interno, mas antes da aplicação deve-se notificar primeiro. As multas são de 1 a 2 condomínios externos. Artigo 3-A. De 2 salários mínimos em favor do bloco. O notificado tem prazo de 15 dias para apresentação de recurso. Proposta de alteração. Para a garantia do princípio da razoabilidade financeira, na aplicação de multas aos condôminos, ficam estabelecidas 7 categorias para os artigos que definem possibilidades de multas. Todos os artigos deverão mencionar de forma explícita em qual categoria se enquadra o referido artigo. Caso não haja menção, será considerada a categoria A. São as seguintes categorias para aplicação de multas aos condôminos a serem consideradas: A. Advertência. B. Administrativa e convívio social. C. Dano material individual. D. Dano material coletivo ou à segurança coletiva. E. Dano à integridade física ou psicológica. F. Dano à saúde ou risco à vida. G. Dano à estrutura e ou fachada das edificações. O valor das eventuais multas aplicadas seguirá a escala conforme a categoria definida em cada artigo, sendo o valor da taxa condominial mensal o valor de referência seguindo os percentuais indicados. Categoria A, advertência. Categoria B, igual a 10%. Categoria C, igual a 20%. Categoria D, igual a 30%. Categoria E, igual a 40%. Categoria F, igual a 50%. Categoria G, igual a 100%. Parágrafo 1º. É defeso aos síndicos e administradores a aplicação de multas referente a artigos sem a definição explícita da categoria, sendo esses artigos passíveis apenas de advertência por meio de notificação como medidas socioeducativas. Parágrafo 2º. A aplicação de quaisquer multas somente ocorrerá após a aplicação de uma advertência, pelo mesmo artigo, para o mesmo condômino em prazo inferior a 180 dias da emissão da advertência. Parágrafo 3º. O condômino que for advertido e ou multado terá direito ao contraditório e à ampla defesa. No âmbito interno ao condomínio, as suas justificativas deverão ser apresentadas em até 30 dias da advertência ou multa e avaliadas por um conselho independente de quem aplicou a multa, composto pelo síndico do bloco, pelo síndico da quadra e por um membro da comissão fiscal ou comissão de obras.
A decisão deverá ser divulgada em até 15 dias, considerando o voto da maioria desse Conselho. Leitura do artigo 3 do Regimento atual. Os apartamentos são destinados única e exclusivamente para a residência das famílias de seus proprietários ou de seus locatários, sendo terminantemente vedado o uso deles para fins de pensões ou atividades similares de domicílio coletivo, ainda que, ocasionalmente, não seja visada a finalidade lucrativa. A. No caso de infração desse artigo, o proprietário pagará multa mensal em favor do bloco de 2 salários mínimos vigentes à época da referida infração. Leitura do artigo 3, proposta de alteração, item A. No caso dessa infração desse artigo, o proprietário será advertido e multado na categoria D. Leitura do artigo 6 do Regimento atual. Os aparelhos reprodutores de sons deverão ser muito discretamente utilizados em todo o dia, mas especialmente a partir das 22 horas e desde que não prejudiquem qualquer morador, devendo ser observadas as imposições regulamentadas pela Lei do Silêncio. Ele se aplica também quando houver encontros ou festas nas unidades habitacionais, sem uso de aparelhos reprodutores de sons, solicitando bom senso e cuidado para não incomodar os outros moradores do bloco. Parágrafo 1º. A desobediência do referido artigo implicará na aplicação da multa de uma taxa de condomínio externo em favor do bloco, sendo que o condômino ora infrator poderá ser atuado por qualquer outro condômino do bloco que se sentir incomodado e ou prejudicado, comunicando o ato infracionário ao infrator, com testemunha e após repassar as informações à administração do condomínio ou ao síndico geral para as providências cabíveis. Parágrafo 2º. Barulho causado por latidos de cachorros que causam perturbação de sossego e que ficam sozinhos nas unidades habitacionais. Multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco. A unidade ora infratora poderá ser autuada por qualquer condômino que se sentir incomodado e ou prejudicado, comunicando o ato infracionário ao infrator, com testemunha e após repassar as informações à administração do condomínio ou ao síndico geral para as providências cabíveis. Proposta de alteração do artigo 6. Incluir o número da Lei do Sossego, 9.505/2008, e retirar o termo Lei do Silêncio. Parágrafo 1º. A desobediência do referido artigo, bem como um dos limites estabelecidos na Lei do Sossego, implicará em advertência ou multa na categoria D. Parágrafo 2º. Poderá ser autuado pelo síndico do bloco e ou síndico da quadra quando qualquer outro condômino se sentir incomodado e ou prejudicado e não obter o registro da infração. Esse deverá realizar o acionamento da Polícia Militar para o registro de boletim de ocorrência. No caso de infração desse artigo, o proprietário será advertido e multado na categoria E. Leitura do texto atual, regimento do artigo 7. O condomínio não possui vaga demarcada por unidade. O estacionamento é destinado apenas para veículos de passeio e de pequeno porte, sendo proibido o cadastro de entrada para caminhões, vans e similares. Essa proibição foi aprovada desde 22 de maio de 2005 em Assembleia de Colegiado de Síndicos. O limite máximo de cadastro será de 2 veículos por unidade, seja moto ou veículos. A determinação de limite máximo de cadastro é porque o condomínio possui apenas 680 vagas de estacionamento. Os veículos ou motos devem estar em nome dos condôminos cadastrados e os cadastros efetuados antes do início da validade deste regimento continuarão permanecendo. Em caso de alteração de cadastro por causa de venda de veículo ou moto, irão obedecer ao limite hora definido em caso de novas tentativas de registros. O seguro contra roubo em nosso estacionamento só é válido para carros que estejam com seu cadastro regular na administração. Proposta de alteração do artigo 7. O condomínio não possui vaga demarcada por unidade. O estacionamento é destinado apenas para veículos de passeio e de pequeno porte, sendo proibido o cadastro de entrada para caminhões, vans e similares,
Os veículos devem estar em nome dos condôminos cadastrados ou apresentarem documentação comprovatória de posse ou responsabilidade temporária. O seguro contra furto em nosso estacionamento só é válido para carros que estejam com seu cadastro regular na administração. Leitura do artigo 8, Regimento Atual. Anualmente, deverá ocorrer uma assembleia ordinária no mês de outubro, com o objetivo de eleger ou reeleger o síndico do bloco, que, após empossado, poderá comparecer à Assembleia Geral Ordinária de Colegiados de Síndicos e nela discutir, votar e ser votado para a gestão da Comissão Executiva. O mandato sempre irá iniciar no primeiro dia útil do ano seguinte. Proposta de alteração do artigo 8, com inclusão de 3 parágrafos. Parágrafo 1º. Poderão ser síndicos dos blocos condôminos proprietários residentes, síndicos externos profissionais, pessoas físicas ou jurídicas e inquilinos. Parágrafo 2º. Os inadimplentes podem participar das assembleias, se manifestarem em relação aos assuntos da pauta do dia, mas não terão direito a votos. Parágrafo 3º. Os inquilinos podem participar das assembleias, se manifestarem em relação aos assuntos da pauta do dia, mas só poderão votar se tiverem procuração outorgada pelo proprietário, dando poderes para participação com direito a voto. Outra proposta: excluindo inquilinos da possibilidade de ser síndico. Leitura do artigo 9 do Regimento Atual. As eleições gerais da Comissão Executiva, Comissão de Obras, Contratos e Licitações e Conselho Fiscal sempre irão ocorrer no mês de novembro, com início de mandato no primeiro dia útil do ano seguinte. Proposta de alteração do artigo 9, com inclusão de um parágrafo. Parágrafo 1º. Só proprietários poderão ser membros de comissões. Inclusão de 2 novos artigos como sugestões. No mês de março de cada ano, deverão ser consolidadas, divulgadas e definidas as destinações das receitas com reciclagens e multas do ano anterior. A decisão sobre o uso desses recursos extraordinários ao orçamento deverá ser direcionada para obras, manutenções, eventos culturais e definidos de forma participativa, além de serem aprovados pelo colegiado de síndicos para execução no ano da referida aprovação. No mês de maio de cada ano, deverão ser indicados pelos síndicos dos blocos, no mínimo, uma brigadista para a composição da brigada de incêndio residencial. A ficha com os dados do morador brigadista deverá ser entregue até o último dia do mês de maio. Poderá ser decisão do bloco o incentivo financeiro de uma taxa de condomínio para a participação do morador como brigadista. No caso de infração desse artigo, o síndico poderá ser advertido e multado na categoria G. Leitura do artigo 17 do Regimento Atual. Realizar reformas em suas unidades, desde que não interfiram na estrutura interna e externa, tanto na unidade autônoma como do prédio em geral, assegurando que não seja comprometida a estrutura da edificação. Havendo troca de piso ou necessidade de remoção de parede, será necessário se cumprir a norma da BNT 16280, com apresentação de ART e RRT, sob pena de ser denunciado a obra junto ao CREA, com aplicação de multa em favor do bloco de 5 taxas condominiais externas. Parágrafo único. É obrigatório ter autorização para realizar qualquer tipo de obra ou reforma ou manutenção na unidade habitacional. Conforme modelo em anexo a esse regimento, o descumprimento irá gerar uma multa de uma taxa externa em favor do bloco. Proposta de alteração do regimento, artigo 17. Exclusão da multa de 5 taxas condominiais externas pelo descumprimento da norma BNT 16280. Parágrafo 1º. Caso seja identificada alteração que cause risco à estrutura da edificação, o morador proprietário será notificado e terá o prazo de 90 dias para devidas correções. No caso de descumprimento e não execução das correções, o proprietário pagará multa mensal na categoria G. Proposta alternativa: 30 dias para devidas correções. Parágrafo 2º. É obrigatório informar ao síndico para realizar qualquer tipo de obra, reforma ou manutenção na unidade habitacional. Conforme o modelo em anexo, o descumprimento irá gerar advertência e multa mensal na categoria B. Leitura do artigo 20 do Regimento Atual.
Preencher ficha de registro de moradores por unidade autônoma, fornecendo as informações constantes nesta, tais como os nomes completos, CPF e carteira de identidade, e-mail e/ou telefone de todos os ocupantes permanentes de suas unidades autônomas, informando ainda toda e qualquer alteração que houver, fazendo entrega ao síndico do bloco a ficha de registro e/ou de alteração, para que esse, na mesma forma, se obrigue a transferi-la à administração, sob pena de incorrer tanto o morador como o síndico na multa de 2 taxas de condomínio externo para cada um em favor do condomínio geral, sendo certo que tal multa é passível de cobrança judicial, a título de taxa de condomínio, por infração às normas instituídas. Proposta de alteração, regimento, artigo 20. Exclusão da multa para o síndico do bloco. Parágrafo A. No caso de infração desse artigo, o proprietário será advertido e multado na categoria B. Leitura do artigo 21 do regimento atual. É obrigatório o cadastro de veículos pertencentes aos ocupantes das unidades autônomas, desde que eles constem no registro de moradores. É obrigatório o fornecimento de cópia do documento de propriedade para fins de arquivo interno e cobertura do seguro contra roubo. O não cumprimento ensejará o não cadastro para permissão de entrada no residencial, ficando claro que cada unidade habitacional terá direito a apenas 2 cadastros, respeitando os cadastros existentes anteriores à aprovação do presente estatuto. Proposta de alteração do regimento, artigo 21. Exclusão da limitação máxima de cadastro de 2 veículos. Correção: roubo para furto. Leitura do artigo 22 do regimento atual. Respeitar a delimitação das faixas de estacionamento. O não cumprimento ensejará em multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral, além das normas prescritas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Proposta de alteração do regimento, artigo 22. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B em favor do condomínio geral. Leitura do artigo 23 do regimento atual. É proibido o estacionamento de veículos com carretinhas engatadas. O não cumprimento ensejará em multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral. Proposta de alteração, regimento, artigo 23. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B em favor do condomínio geral. Leitura do artigo 24 do regimento atual. É proibido o estacionamento de veículos em cima dos passeios internos do residencial. O não cumprimento ensejará em multa de uma taxa condominial externo em favor do condomínio geral. Proposta de alteração, regimento, artigo 24. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B em favor do condomínio geral. Proposta de novo artigo apresentado pela administração para o regimento. É proibido o estacionamento de veículos onde está com sinalização de placas de proibido estacionar. O não cumprimento ensejará em uma multa de uma taxa de condomínio externo em favor do condomínio geral. Leitura do artigo 28 do regimento atual. Permitir com agendamento prévio mínimo de 7 dias o ingresso em suas respectivas unidades autônomas, do síndico de seu bloco ou de empregados contratados, quando necessário para inspeção ou realização de trabalhos de interesse comum. A proibição ou falta de atendimento incorrerá em pena de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, regimento, artigo 28. Substituição da multa para advertência e multa mensal da categoria D em favor do condomínio geral. Leitura do artigo 29 do regimento atual. O lixo doméstico e outras varreduras deverão ser acondicionados em sacos plásticos, devidamente fechados, bem como deverão ser embrulhados os materiais cortantes e perfurantes para evitar acidentes com os garis, conforme preceitua o regulamento de limpeza urbana, e recolhidos às lixeiras apropriadas, quando serão recolhidos pelo serviço de limpeza urbana. A falta de atendimento da regra acima incorrerá a unidade do infrator a multa no valor de uma taxa condominial em favor do condomínio geral. Parágrafo único. Proibido deixar lixo e ou qualquer objeto nos corredores do bloco. A falta de atendimento à regra acima incorrerá a unidade do infrator a multa no valor de uma taxa de condomínio externo em favor do bloco. Proposta de alteração do regimento, artigo 29. Substituição da multa por advertência e multa mensal da categoria E em favor do condomínio geral. Substituição da multa do parágrafo único
em uma advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 30 do Regimento atual. É terminantemente proibido o descarte nas lixeiras de móveis, eletrodomésticos e ou utensílios domésticos. A falta de atendimento da regra acima incorrerá a unidade do infrator uma multa no valor de uma taxa condominial em favor do condomínio geral. Proposta de alteração do regimento, artigo 30. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 32 do regimento atual. Respeitar o síndico, subsíndico, sejam eles moradores ou síndico profissional contratado pelo bloco. A falta de respeito, ameaça, assédio moral, agressão verbal ou importunação será passível de multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco, além de medidas judiciais cabíveis. É necessário haver prova testemunhal para a aplicação da multa. Parágrafo único. A penalidade também se aplica em relação aos funcionários do condomínio geral e ou prestadores de serviço que atendam em todo o condomínio. Nesse caso, a multa será de 2 taxas condominiais externas, sendo o valor dividido entre o bloco e o condomínio geral, além de medidas judiciais cabíveis. É necessário haver prova testemunhal para aplicação da multa, que será dividida entre o condomínio geral e o bloco. Proposta de alteração, regimento artigo 32. Substituição da multa por advertência e multa mensal da categoria E. Parágrafo único. A penalidade também se aplica em relação aos funcionários do condomínio geral. Leitura do artigo 33 do Regimento Interno atual. A. Os registros de água e as torneiras dos apartamentos deverão ser bem conservados, sofrer manutenções periódicas, devendo, pois, permanecer constantemente fechados quando não estiverem em uso normal. Em caso de troca por motivo de defeito, o morador terá um prazo estipulado em comum acordo com o síndico, mas o não cumprimento estará sujeito à cobrança de uma multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco. O bloco também poderá providenciar a troca ou manutenção da torneira e o reembolso se dará no boleto do condomínio. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 33. Substituição da multa em favor do bloco para uma advertência e multa mensal da categoria D. Leitura do artigo 34 do regimento atual. É proibido manter nas respectivas unidades autônomas quaisquer materiais, aparelhos ou objetos que causem perigo à segurança e solidez dos prédios. Parágrafo único. É proibido colocar plantas ou quaisquer objetos nas janelas, visto que pode ocasionar o risco à integridade física dos moradores, mesmo que a unidade seja no primeiro andar. A não observância da regra implicará em multa ao infrator de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 34. Mudança de multa para uma advertência e multa mensal da categoria E. Proposta de novo artigo, regimento interno. Cada bloco é responsável pelo seu jardim. Os jardins não são áreas comuns de todos, apenas área comum dos condôminos do bloco pertencente ao jardim. Parágrafo 1º. É terminantemente proibido plantar em jardins de blocos de terceiros ou fazer transferências de vasos de um bloco para o outro. Parágrafo 2º. É terminantemente proibido plantar em jardins do bloco sem autorização do síndico ou de assembleia interna para tal fim. Parágrafo 3º. É necessário ter autorização da administração do condomínio para a realização de novos plantios nos jardins dos blocos. Essa autorização se faz necessário para evitar os problemas atuais existentes com raízes de árvores causando danos e plantas que possam causar danificações às estruturas das construções. Proposta alternativa. Jardins de responsabilidade do condomínio geral. Leitura do artigo 35 do Regimento Interno atual. É proibida a permanência e circulação de animais domésticos nas dependências internas e comuns dos blocos. Os moradores deverão circular com os animais na guia. A não observância da regra implicará em multa ao infrator de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Parágrafo único. É vedado aos condôminos levar os animais de um bloco para o outro, para fazerem as necessidades fisiológicas, sem que se faça o recolhimento das fezes, bem como alimentar animais de rua dentro e fora das dependências comuns dos blocos. A não observância ensejará em multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral. Proposta de alteração,
Regimento Interno, artigo 35. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria D. Parágrafo único. Advertência e multa mensal da categoria F. Leitura do artigo 36 do Regimento Interno atual. É proibido atirar papéis, pontas de cigarro ou quaisquer outros objetos nas áreas comuns do condomínio e do bloco. Ou seja, nas escadas, corredores, hall, jardins, passagens, quadras, estacionamento, etc. A não observância ensejará em multa de 2 taxas condominiais externa, que será rateada em administração geral e bloco. Proposta de alteração ao Regimento Interno, artigo 36. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 37 do Regimento Interno atual. É ainda terminantemente proibido utilizar as janelas, portas externas para atirar detritos e objetos, fazer varredura, bater vassouras e escovas, sacudir tapetes, capachos, similares, tais como toalhas, colchões, entre outros, bem como executar quaisquer serviços domésticos fora dos apartamentos. A não observância ensejará em multa de 1 taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 37. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B. Proposta de inclusão de novo artigo. Inclusão de artigo que fale sobre risco de incêndio dentro das unidades, apartamentos que levam perigo para as demais unidades, como panela, fogo e outros possíveis descuidos que podem causar incêndio. Proposta de inclusão de novo artigo. Proibido a instalação de aparelhos ar-condicionado, devido o condomínio não ter carga elétrica suficiente para a utilização desses aparelhos. Leitura do artigo 38 do Regimento Interno atual. É proibido aos condôminos, quando circularem com seus veículos nas áreas de uso comum, excederem o limite de velocidade permitida, de 20 km. A não observância ensejará em multa de 2 taxas condominiais externa devido ao condomínio geral, além das normas do Código de Trânsito, Lei 9.503/97, artigo 2º, parágrafo único. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 38. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria F. Leitura dos artigos 39, 40, 41 e 42 do Regimento Interno atual. É proibido marcar e ou reservar vaga no estacionamento interno e rotativo do residencial com cones ou algo similar. A não observância ensejará em multa de 1 taxa condominial externa em favor do condomínio geral. É de conhecimento de todos que o residencial não possui vagas de estacionamento fixa para suas unidades. O que temos é uma área de estacionamento comum, onde o condômino pode estacionar em qualquer local onde tiver vaga disponível. O estacionamento deve ser rotativo, isto é, o veículo deverá circular. O veículo parado numa mesma vaga e estacionado sem movimentação há mais de 14 dias ensejará em uma multa de 1 taxa condominial externa por notificação, que será dividida entre o condomínio geral e o bloco onde o veículo estiver estacionado. Haverá exceções em caso de ausência do proprietário na unidade habitacional por motivos de viagem, doença ou outra justificativa apresentada ao síndico e referendadas pela comissão executiva. Não é permitido, sob qualquer pretexto, a utilização das fachadas externas dos blocos ou qualquer outros lugares externos dos apartamentos para fixação de anúncio ou qualquer tipo de objetos, tais como cordas, arames, barbante, varais, bandeiras, entre outros, não sendo ainda permitido estender ou secar sobre as janelas e parapeitos roupas, lençóis, tapetes, colocar vasos de planta, mesmo que temporariamente. A não observância ensejará em multa de 2 taxas condominial externa, que será rateada entre o bloco e a administração geral. Parágrafo único. Exceção apenas para enfeite de Natal nas datas respectivas e Copa do Mundo. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigos 39, 40, 41 e 42. Substituição das multas por uma advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 47
do Regimento Interno atual. É terminantemente proibido a instalação de linha telefônica, antenas de TV a cabo ou coletiva ou similares que tenham que passar fios na fachada externa ou laterais dos blocos. A não observância ensejará em uma multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco, além de fazer a retirada da instalação irregular. Parágrafo único. Para adentrar nos alçapões dos blocos para ter acesso à área de telhado e da caixa de água, é necessário ter autorização expressa do síndico. A não observância será aplicada uma multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 47. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria B. Parágrafo único. Uma advertência e multa mensal da categoria F. Leitura do artigo 48 do Regimento Interno atual. Não é permitida a prática de jogos infantis e correria nos corredores e escadas internas dos prédios. A não observância ensejará em multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Parágrafo único. A proibição também se aplica nas vias internas do condomínio destinado ao estacionamento de veículos, não sendo permitido nenhum tipo de brincadeira, como circular com bicicletas, skates e brincadeiras com bolas, soltar papagaio ou similares. O espaço no fundo dos blocos 1 a 9 é considerado via interna. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 48. Substituição da multa por uma advertência e multa mensal da categoria B. Exclusão do parágrafo único. Leitura do artigo 49 do Regimento Interno atual. É proibido lavar automóveis ou objetos de grande porte com mangueiras nas dependências do bloco ou condomínio, bem como a prestação de serviços de lavagem de roupas. A não observância acarretará numa multa de uma taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 49. Substituição da multa para uma advertência e multa mensal da categoria D. Leitura do artigo 50 do Regimento Interno atual. É proibido a realização de festas, churrascos, encontros com aglomeração de pessoas nas áreas de uso comum do condomínio e nas vias internas. A proibição não se aplica ao uso do espaço da área de lazer denominada Centro Comunitário 1 e 2. A não observância ensejará em uma multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral para cada condômino participante da aglomeração. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 50. Substituição da multa por uma advertência e multa da categoria B. Leitura dos artigos 51 e 52 do Regimento Interno atual. É proibido a utilização irregular do reconhecimento facial do condômino para a entrada de visitantes. A não observância acarretará em uma multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral, por cada utilização irregular. É proibida a utilização do reconhecimento facial para a entrada do morador junto com o visitante em passagem única pelo torniquete. A não observância acarretará em uma multa de uma taxa condominial externa. Parágrafo único. Os visitantes têm entrada própria no residencial, podendo adentrar após se identificar através da central de atendimento ou através de convite e autorização enviado pelo condômino através de QR Code via WhatsApp ou através de liberação pelo próprio condômino através do seu aplicativo. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigos 51 e 52. Exclusão dos artigos, permanecendo apenas o parágrafo único. Leitura do artigo 53 do Regimento Interno atual. É proibida a passagem de pedestres pelos portões de entrada e saída de veículos. A não observância acarretará numa multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral. O condomínio não se responsabilizará em hipótese algum caso haja algum acidente ou atropelamento de condômino ou visitante que adentrem ou saiam do condomínio através dos portões destinados exclusivamente para veículos. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 53. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria F. Leitura do artigo 54 do Regimento Interno atual. É proibido o uso indevido do aplicativo da portaria remota para abertura e fechamento de portões ou do equipamento Smart Gate a título de brincadeira, teste ou descuido.
A não observância acarretará numa multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio, além da suspensão do uso do aplicativo até o pagamento da multa respectiva. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 54. Exclusão do presente artigo. Leitura do artigo 55 do regimento interno atual. É proibida a entrada e ou saída de veículos em sentido contramão nas portarias. A não observância acarretará numa multa de 2 taxas condominiais externas em favor do condomínio. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 55. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria F. Leitura do artigo 56 do regimento interno atual. É proibido buzinar em frente aos portões de entrada ou saída com o intuito de acionar o zelador. A não observância acarretará numa multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 56. Exclusão do artigo. Leitura do artigo 57 do regimento interno atual. É proibido o uso do aplicativo da empresa Atende Portaria para abertura e fechamento de portões ou equipamento Smart Gate para entrada de veículos não cadastrados. A não observância acarretará em uma multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio geral, além da suspensão do uso do aplicativo até o pagamento da multa respectiva. Parágrafo único. Haverá uma tolerância máxima de 30 minutos caso a entrada seja para táxi, Uber, delivery, e-commerce ou algo similar. Parágrafo 2º. Existem algumas exceções que a administração autoriza a entrada de veículos não cadastrados por um determinado período, mas a abertura dos portões de entrada ou saída será realizada pelo condômino pelo uso do seu aplicativo. A não observância acarretará numa multa de uma taxa de condomínio externo em favor do condomínio geral. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 57. É proibido o uso do aplicativo da empresa Atende Portaria para abertura e fechamento de portões ou do equipamento Smart Gate para entrada de veículos não cadastrados. A não observância acarretará em uma advertência e multa mensal da categoria B. Parágrafo único. Haverá uma tolerância máxima de 4 horas para a permanência do veículo não cadastrado, caso a entrada seja para táxi, Uber, delivery, e-commerce e prestação de serviços, durante o horário de 8 às 16 horas. Fora esse horário, a permanência máxima será de 60 minutos. Proposta alternativa. Prestadores de serviço, como pedreiros, instaladores, prestadores de serviço dentro do horário comercial, de 8 às 17 horas, mediante aviso de 24 horas na administração para liberar a entrada dele. E caso for um pedreiro ou prestador de serviço de longa duração, avisar quantos dias ele irá ficar. Leitura do artigo 58 do regimento interno atual. A abertura e fechamento dos portões Smart Gate estão condicionados à passagem de um veículo por vez. A não observância poderá ocasionar o abauroamento e estragos nos equipamentos do condomínio e acarretará numa multa de uma taxa condominial externa em favor do condomínio. Parágrafo único. Não será infração cometida pelo condômino caso os portões ou Smart Gate não estiverem em funcionamento por defeito ou manutenção. Parágrafo 2º. Se houver o abauroamento causado pela liberação do parágrafo único do artigo 57 desse regimento, a unidade habitacional pagará a multa de uma taxa de condomínio externo em favor do condomínio geral, além dos possíveis prejuízos causados nos equipamentos ou na estrutura da portaria. Parágrafo 3º. Segue anexo folder informativo funcionamento das portarias remotas. Proposta de alteração, regimento interno, artigo 58. Mudança da multa para uma advertência e multa mensal da categoria D. Parágrafo 2º. Mudança para uma advertência e multa da categoria B. Leitura do artigo 60 do regimento interno atual. Convites para entrada de convidados na área de lazer irão ocorrer apenas nas sextas, sábados e domingos, em valores estipulados anualmente em Assembleia de Colegiados de Síndicos. Não haverá venda de convites em dias de feriados. A permissão de entrada de convidados nas sextas-feiras é a partir das 18 horas, sábados e domingos a partir das 10 horas.
As vendas dos convites só serão realizadas na administração do condomínio em seu horário de funcionamento. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 60. Convites para entrada de convidados na área de lazer irão ocorrer apenas nas sextas, sábados, domingos e feriados, em valores estipulados anualmente em assembleia de colegiados de síndicos. A permissão de entrada de convidados nas sextas-feiras é a partir das 18 horas, sábados, domingos e feriados a partir das 10 horas. As vendas dos convites só serão realizadas na administração do condomínio em seu horário de funcionamento, podendo ter alterações conforme orientações e votações nas assembleias de colegiado de síndicos. Outra proposta: não vender convites nos domingos e feriados. Outra proposta: ter 2 convites grátis mensal. Outra proposta: ter 2 convites grátis no dia do aniversário. Outra proposta: entrada gratuita de convidados acima de 70 anos. Outra proposta: possibilidade de comprar convites junto à comissão executiva e porteiro da área de lazer, em horários que a administração estiver fechada. Leitura do artigo 63 do Regimento Interno atual. Ficam instituídas as seguintes multas para os condôminos ou seus convidados que infringirem as seguintes normas na área de lazer. A. Uso de garrafas e utensílios de vidro ou semelhantes que sejam cortantes nas dependências da área de lazer. Multa 50% da taxa de condomínio externo. B. Uso de roupas inadequadas nas piscinas, conforme determinado em quadro de aviso afixado na área de lazer. Multa de 50% da taxa de condomínio externo. C. Descumprimento de horário em sua abertura ou fechamento da área de lazer. Multa de 50% da taxa de condomínio externo. D. Conduta inadequada. Multa de 1 taxa de condomínio externo. E. Uso da piscina em dia e horário de não funcionamento. Multa de 50% da taxa de condomínio externo. F. Adentrar no espaço da área de lazer com convidados em dia não permitido. Multa de 1 taxa de condomínio externo por convidado com entrada irregular. G. Levar mesas e cadeiras pertencentes ao condomínio para o espaço das churrasqueiras. Multa de 2 taxas de condomínio externo, com exceção de uso exclusivo de cadeiras para idosos ou pessoas com comorbidade. H. Proibido o uso de caixas de som de qualquer porte em toda a área de lazer. Multa de 2 taxas de condomínio externo. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 63. Mudança de cobrança de multas, itens. A. Advertência e multa mensal da categoria F. B. Advertência e multa mensal da categoria B. C. Advertência e multa mensal da categoria B. D. Exclusão do item. E. Advertência e multa mensal da categoria B. F. Advertência e multa mensal da categoria B. G. Advertência e multa mensal da categoria B. H. Advertência e multa mensal da categoria E. Leitura do artigo 69, item O, do Regimento Interno atual. A não observância da regra implicará em multa de 1 taxa condominial externa em favor do bloco. Proposta de alteração, Regimento Interno, artigo 69, item O. 1 advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 76 do Regimento Interno atual. A troca ou raspagem de assoalhos, polimentos de mármores, as obras nos apartamentos que produzem ruídos suscetíveis de incomodar os vizinhos, deverão ser previamente comunicadas ao síndico e só serão permitidas se forem realizadas em dias úteis, no horário das 8 às 18 horas. Parágrafo 1º. Os entulhos das obras ou reparos deverão ser ensacados, ocupando apenas uma vaga do estacionamento e retirados dentro de 72 horas, sob pena de ser retirado pela administração, que repassará a despesa para o condômino responsável, além da aplicação de multa de 1 taxa condominial externa a favor do bloco. Parágrafo 2º.
Será permitido o uso da caçamba, sendo necessário aviso ao síndico para autorização junto à administração. O prazo máximo de permanência da caçamba será de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de uma taxa condominial externa a favor do bloco. Proposta de alteração ao regimento interno, artigo 76. Parágrafo 1º. Uma advertência e multa mensal da categoria B. Parágrafo 2º. Uma advertência e multa mensal da categoria B. Leitura do artigo 79 do regimento interno atual. As multas serão cobradas junto com o condomínio do mês. Em hipótese alguma, será cobrada em boleto à parte e sempre em nome do proprietário da unidade habitacional. Antes de ser geradas multas, é enviado para o condômino a notificação de multa, no qual ele tem direito de recorrer no prazo máximo de 10 dias após o recebimento. Passado o prazo, a multa será emitida junto com o condomínio do mês. Proposta de alteração ao regimento interno, artigo 79. Antes de ser geradas multas, é enviado para o condômino a notificação de multa, no qual ele tem direito de recorrer no prazo máximo de 30 dias após o recebimento. Cobrança em boleto diferenciado do boleto da taxa ordinária.